Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? E aí rapaziada, ficaram surpresos com esse bar, com esse telão de 26 metros, com essa experiência totalmente imersiva? Né? Isso parece que você está vendo um jogo de dentro do estádio de futebol e melhor ainda, né? De diversos ângulos, de trás do gol, na arquibancada superior, na arquibancada inferior, até ali naquele localzinho onde o fotógrafo fica para tirar aquelas fotos maravilhosas do gol, da comemoração dos jogadores. Pois é, e se eu te disser que locais como este será difundido aí pelo mundo inteiro? Vários locais do mundo terão bares como este, galera. Pois é, sejam muito bem-vindos a este canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Como vocês já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília, tá certo? E bom, galera, essa experiência que esse pessoal que vai nesse bar tem, ele faz parte de um novo conceito, talvez não novo, porque tem pessoas falando desse conceito aqui no Brasil desde 2020 e parece que ninguém se atentou, e a grande mídia aí também ainda parece que não se atentou para essa nova vertente que está vindo aí para alavancar receitas, né, e para trazer uma nova roupagem aí para o futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. E eu vou te falar aqui que este conceito se chama Sportainment. Tainment. É um termo um pouco difícil em inglês aí, mas que é o termo que estão utilizando para a junção do esporte, né? De quem acompanha esporte, seja o futebol, seja basquete, seja o futebol americano, seja o beisebol, seja vôlei, seja qualquer esporte, com o entretenimento, galera, tá? O entretenimento é o que? É shows, é você ir no cinema, é você acompanhar uma série na Netflix, ou seja, todos esses viés aí que antes você ia para acompanhar apenas um show de um cantor que você gosta, para acompanhar uma série que você gosta, agora o esporte está vindo se juntar com essa parte do entretenimento para trazer uma nova experiência para quem vai no estádio, para quem acompanha de casa, para quem vai num bar como este acompanhar um jogo de futebol ou um outro esporte, quem sabe uma luta do UFC. E dentro dessa dinâmica vem junto as novas arenas, tá, galera? As novas arenas aí, as chamadas arenas multiusos, tá? Lá nos Estados Unidos tem uma questão muito legal que é a Esfera, que fica lá em Las Vegas. Se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí, coloca Esfera Las Vegas e dá uma olhada do que se trata isso, que é uma coisa impressionante, viu, galera? E bom, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse conceito, sobre o que é o Sportainment e o que essa concepção vai fazer com o futebol, tá? Então é o seguinte, rapaziada, como eu já disse aqui, esse termo nada mais é do que uma forma que deram para dizer, para justamente, vamos dizer assim, dar um nome a essa junção, né, do esporte com o entretenimento, certo? E essa questão é uma estratégia, né, de integrar elementos de entretenimento ao esporte, que é justamente isso que eu falei para vocês. Por exemplo, hoje você vai numa sala de cinema, antes tinha cinema que você não tinha tanta, vamos dizer, antes do 3D, né? Antes do cinema 3D, que também quando veio foi uma coisa ali um pouco, vamos dizer, que nem impactou tanto, mas hoje em dia a função 3D no cinema, ela já evoluiu e é uma outra experiência de assistir um filme em 3D do que você assistir um filme que não passa, um filme convencional, vamos dizer assim, né? A experiência é totalmente diferente. Então, o esporte, né, o futebol, os esportes estão estão cada dia mais tentando ver meios de trazer essas experiências imersivas
essas experiências tecnológicas para dentro do estádio, para as transmissões de TV, para bares, né? Tudo voltado para não perder a audiência, galera, certo? E assim, para te dar uma visão geral sobre o que é o Sportainment, tá? No contexto do futebol, ele busca transformar jogos e eventos esportivos em espetáculos completos, indo além dos 90 minutos em campos, com o objetivo de fidelizar torcedores, enganjar novas gerações e explorar novas fontes de renda. E o ponto central aqui é justamente essa questão das novas gerações. Porque hoje, o público que gosta de futebol, o público jovem aí, essa geração que estão chamando de geração Z, é uma galera que fica muito tempo vendo vídeo no YouTube, vendo série na Netflix, série na Amazon, série na Disney, né? A Disney trouxe aí, até com seu conceito aí, de novas dinâmicas ali daquela questão do Jornada nas Estrelas, Star Wars e tal, e muita gente da minha idade para cima que acompanhou lá no início, que pô, vê hoje em dia essas séries mais tecnológicas, com tecnologia muito mais avançada, que, cara, te deixa impactado, impressionado, e o objetivo do esporte, do futebol, é não perder a audiência para essas novas... para esses novos streams, para essas novas questões aí do entretenimento que está deixando as pessoas mais vezes em casa, na frente de uma televisão, na frente de um computador, justamente pelo impacto que essas novas criações aí de mídia estão trazendo para o dia a dia das pessoas, né? E esse impacto tem sido muito grande, e para não perder público, para não perder essa geração, o futebol e os esportes em gerais estão buscando também trazer essas novas tecnologias, essas novas experiências imersivas para dentro dos estádios, beleza? Dentro dos estádios, dentro de bares, dentro da própria transmissão ali do futebol na televisão. Se você acompanhar aí a La Liga, tem sido assim umas questões tecnológicas, quando os caras durante o jogo mesmo, eles colocam ali aquelas bolinhas, traçam aquelas linhas e, né, vai de acordo com o que o time vai movimentando, a coisa vai junto. Assim, quem acompanha aí a La Liga é uma coisa assim surreal do que os caras estão produzindo em termos de transmissão, tá? Então, assim, a ideia é que o futebol ele se aproxime cada vez mais do que acontece na NBA e na NFL, por exemplo, tá? A NBA, quando você vai eu nunca fui, espero um dia aí, mas quando os relatos de quem vai, né, ali na quadra assistir o jogo, todo mundo fala que é uma coisa além do jogo de basquete, né? As práticas, né, as interações com o público, quem vê pela TV, os mascotes passando no meio do público ali nas arquibancadas, aquele telão que é o telão da dança, que, né, para ali no cara e o cara começa a dançar. No Dia dos Namorados tem o telão que vai passando nos casais e os casais vão se beijando. Então, assim, tudo isso faz parte dessa estratégia que deram o nome de Sportainment, beleza? E na NFL, que é um expoente com essa questão também, desde 1993, se eu não me engano, que tem o Super Bowl com um show, né? Que tem um show do intervalo, e aí é um show ali de mais ou menos entre o seu início ali com toda a preparação, quando os jogadores vão para o túnel, para os vestiários ali, entre essa parada do jogo até o final dura mais ou menos 30 minutos, e todo mundo hoje, o Super Bowl é um dos eventos esportivos mais vistos no mundo, né? Inclusive, a NFL mudou um pouco a estratégia com relação a isso, porque antes os artistas
eles eram convidados, né? Mas aí a NFL começou a perceber que muitos artistas estavam aproveitando do Super Bowl para lançar singles novos, né? Músicas novas, e já de ter um impacto grande ali no público que acompanha, né, esses artistas, e a música já viralizar. Então, diante desse quadro, a NFL começou a cobrar. Então, hoje, quem se apresenta no Super Bowl, ele paga para a NFL para poder se apresentar ali no show do intervalo, beleza? E a gente já teve experiências como essas no futebol, né? Teve a final da Champions League, se eu não me engano, em 2023, que teve um show, né, na abertura. A Conmebol tem feito isso também nas aberturas das finais da Sul-Americana e da Libertadores, né? A Anitta até se apresentou em uma delas. Teve também... Agora eu não vou me lembrar quem se apresentou no ano passado. Mas esse movimento de shows é justamente essa questão, é justamente essa estratégia do esporte ter em mente, tá, galera? Então, assim, não vamos dizer assim, não, essa questão, o que eu quero dizer? É que essa questão, ela não é um teste simplesmente, tá? Isso veio para ficar, beleza? Então, cada final agora, se acostume que todo evento, principalmente as finais, provavelmente vão ter esse tipo de show, vão ter esse tipo de interação com o público, tá? Eu acredito que na final agora do Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer mês que vem, né? Em junho, né? Que a gente já está praticamente em maio. Então, o que vai acontecer mês que vem, eu acredito que na final tem, assim, uma espécie de um show desse, tá, galera? E vai servir como um teste para a Copa do Mundo, tá? Então, assim, eu acredito que a FIFA vai fazer algo nesse sentido. Não na Copa do Catar, eu não me recordo se teve algo nesse sentido, mas, enfim, se teve, né, na próxima Copa agora na Copa que vai ser lá nos Estados Unidos, com certeza vai ter, e vai se acostumando, galera. Vai se acostumando, porque essa estratégia tem dado retorno, tem conseguido enganjar esse público mais novo, tá? E então não é algo passageiro, não é algo que foi feito uma vez e nunca mais vai ser feito. É algo realmente que veio para ficar e vai revolucionar o esporte, tá? Vai revolucionar a forma com que o futebol se relaciona com o seu público, tá? Cada vez mais estádios vão ser preparados para trazer esse tipo de experiência para quem adquire ali o ingresso, né, e vai lá assistir, beleza? O Real Madrid, você vê lá o que o Real Madrid fez no Santiago Bernabéu. Os caras fizeram uma reforma no estádio que simplesmente o campo desce, né, para uma espécie de uma gôndola ali, que o campo desce e fica lá e tal. E enquanto isso tá rolando um show, o estádio pode receber 2 eventos ao mesmo tempo. Então, assim, isso tem um motivo, tá? E o motivo é justamente o Real Madrid se adaptando a essa tendência do esporte ter em mente, tá? As pessoas vão agora no estádio para ir além do que está acontecendo em campo. Por exemplo, esses estádios mais modernos que oferecem camarote, que oferece ali outros ambientes de convivência, né? No Santiago Bernabéu, quem viu o vídeo do conceito do estádio, na parte superior do estádio, lá em cima, eles fizeram uma espécie de um lobby, assim, uma coisa onde além de você ver o jogo, você está ali pegando um drink no bar, você está sentado conversando. Então, assim, é uma outra visão do que está acontecendo, assim, vamos dizer, do que veio acontecendo com o futebol, vamos dizer assim, nesses últimos, sei lá, desde quando o futebol existe, tá? E aí o futebol veio passando por diversas revoluções e essa é a próxima, tá, galera? Na verdade, ela já está acontecendo e aqui no futebol brasileiro, principalmente, tem muito clube, aliás, dos 20 clubes da Série A, 19 estão comendo mosca, tá, galera?
E eu vou dizer qual é o único clube aqui no Brasil que tem se atentado para isso e que de uma maneira um pouco ainda tímida já tem colocado, internalizado dentro do clube essa tendência aí do esporte tem em mente, tá? E assim, como eu falei do Esfera lá em cima, no início do vídeo, depois dá uma olhada na transmissão, no evento que o UFC fez nessa Esfera lá em Las Vegas. Galera, foi um negócio assim surreal, surreal. A experiência de estar dentro daquele, né? Cara, dá uma olhada, só dá uma olhada, só vai lá no Google e digita Esfera Las Vegas que você vai entender do que eu tô falando, tá? E como eu disse, é essa tendência que está fazendo muitos clubes modernizarem seus estádios, tá? O Tottenham lá na Inglaterra, ele reformou também o estádio deles. O Manchester United recentemente apresentou o conceito da reforma do estádio deles, tá? Que também vai ser se aquilo ali sair do papel, vai ser outra coisa surreal, inimaginável que vai acontecer com quem vai acompanhar os jogos do Manchester United, tá? Tem o Manchester City, que também tem projetos de modernizar o Etihad. O Parque dos Príncipes, lá do Paris Saint-Germain, ele já tem algumas coisas disso. Pelo que eu não sei se vocês acompanham o sociólogo Ryan Santos, mas o Ryan, ele falou em um vídeo dele recente que o Daniel Alves teria falado para ele que o que acontece ali nos camarotes do Paris Saint-Germain, ali do estádio, do Parque dos Príncipes, são negócios sendo fechados, né, galera? São network. Então, ao invés do cara, vamos dizer assim, marcar uma reunião de negócio num escritório, num prédio comercial, ele marca durante um jogo do Paris Saint-Germain, para poder ali fechar o negócio e logo depois oferecer uma experiência pro parceiro dele novo, os caras pararem e assistir o jogo junto, né? Então, o estádio de futebol, ele vai se transformar em algo muito além do que está acontecendo dentro de campo, tá, galera? Vai ser quem conseguir já colocar em prática este conceito, vocês vão ver muita coisa diferente nos estádios de futebol, tá? E aqui no Brasil ainda, como eu falei, só tem um clube que está tentando pôr em prática isso, o resto está todo mundo comendo mosca, mas no mundo afora aí, já tem muito estádio de futebol, tem os que já foram modernizados, né? E os que estão sendo, né? Como eu falei, o Manchester United já apresentou o conceito, o Barcelona está fazendo uma reforma no Camp Nou, e tudo isso é voltado para adaptar o estádio para este conceito do esporte que tem em mente, tá, galera? Então, assim, é um negócio bizarro, um negócio que vai vir aí, que promete impactar muito nas receitas dos clubes e que tem na minha visão, que pelo que eu entendi e li da coisa, a estratégia principal é justamente enganjar, trazer esse público dessa nova geração aí, vamos dizer, esse público 30 menos, para dentro dos estádios, para parar, assistir o jogo, para ir para um bar desse tipo, entendeu? Para que o cara não fique ali em casa assistindo YouTube, assistindo série na Netflix, na Amazon, na Disney, para que esse cara ele saia de dentro de casa e tenha uma experiência igual ou melhor do que a que ele pode ter em casa assistindo um vídeo no YouTube bem editado, esses vídeos aí onde, né, tem bastante edição hoje, também com a evolução da inteligência artificial nesse sentido. Então, na minha visão, a ideia deste conceito é justamente para que o esporte não perca esse público, tá? Esse público que às vezes prefere ficar em casa, beleza? E assim, galera, aqui no Brasil, eu falo desse cara, já falei desse cara no vídeo em que eu explico por que os clubes brasileiros precisam se mexer, né, para acelerar aí o movimento de criação da liga. Eu vou falar desse cara nesse canal muitas vezes ainda, porque esse cara, galera, quando ele fala, você tem que parar. Se você não entendeu, você tem que pesquisar,
Você tem que ir atrás do que ele está falando para você entender, porque ele antecipa o que vai acontecer no futebol mundial, galera. E esse cara é o Marcos Mota, tá? E eu volto a repetir. Quem fica aí falando, o advogado do Neymar, não sabe da missa um terço do que esse cara representa no futebol mundial, tá, galera? Então, assim, prestem atenção no Marcos Mota, tá? Ele vem dizendo sobre esse conceito do esporte tem mente desde 2020. Pelo menos foi a primeira vez que foi a primeira reportagem que eu consegui encontrar aqui dele falando sobre isso foi em 2020. Ou seja, já vai para 5 anos que o cara tá falando sobre isso. E tem muita gente aí que tá comendo mosca e quando a coisa acontecer, e bater na sua cara, você vai achar ruim, vai se surpreender de forma negativa e não é por falta de aviso, porque o Marcos Mota vem falando sobre isso há no mínimo 5 anos, tá, galera? E aí, assim, o Marcos Mota hoje faz parte da diretoria do Flamengo, né? Ele é VP de administração lá, mas ele também, quem se recordar aí daquela transmissão que o Flamengo fez naquele aplicativo chamado Maicujo, naquela época, o Marcos Mota, eu lembro dele ter feito um Twitter dizendo que poucas pessoas iriam entender o movimento do Flamengo, tá? E realmente, muita gente na época criticou, falou que o Flamengo que aplicativo ruim, muita gente falou um monte de coisa, desceu a lenha no Flamengo, mas aquela experiência ali, aquele movimento do Flamengo naquele momento, aquele teste, já foi um princípio do movimento do clube em direção ao esporte tem em mente, tá, galera? Aquilo ali, por incrível que pareça, foi sim uma primeira experiência, talvez, uma primeira experiência no futebol brasileiro acerca aí de tentar pôr em prática essa estratégia aí do esporte tem em mente, tá? E essa primeira experiência, na época, o próprio Marcos Mota, ele falou que era uma experiência ainda um pouco tímida, que deveria envolver outras coisas. Na época, só ficou naquilo, mas, por exemplo, o que está acontecendo hoje na Flá TV, que agora virou Flamengo TV, também já é o Flamengo colocando em prática essa questão do esporte tem em mente, tá? Essas transmissões lá do João Guilherme pro exterior é justamente para oferecer a experiência do torcedor que está lá fora, uma experiência diferente, ou seja, ele vai ouvir uma narração com um narrador que tem uma certa ligação com o Flamengo, né? Um narrador de nome, um cara pô, aquela narração histórica dele em 2019, todo flamenguista que escuta aquela narração, o cara deve chorar, né? E assim, justamente foi por isso que o Flamengo contratou o João Guilherme, para ele dar essa experiência de ouvir o João Guilherme narrar todo o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro lá para o exterior, né? E as outras contratações também, a Daniela Boaventura, o Rei Kraus, né? Essa outra galera que veio junto também é para isso, tá? Para pôr em prática e tem tudo a ver com o conceito de esporte tem em mente, tá, galera? Então, assim, o Flamengo é o único clube que tem colocado isso em prática e se liga, porque mais cedo ou mais tarde essa tendência aí vai se tornar regra, porque nenhum clube de futebol vai querer perder os benefícios que vem junto dessa estratégia, né? Principalmente a questão financeira, tá? Principalmente os impactos financeiros que o esporte tem em mente promete trazer aí para dentro dos clubes, tá, galera? Então, assim, rapaziada, para finalizar, eu vou deixar aqui, eu vou dizer que vai ter muita gente chorando aí, dizendo que isso não é futebol, que essa estratégia não serve para o futebol, vai descaracterizar o futebol, que o futebol não é entretenimento, que o futebol é uma paixão, que não sei o quê. Vai ter muita gente reclamando, mas essa estratégia não é voltada aí para quem tem 50 a mais, tá? Essa estratégia é para quem tem 30 a menos, tá?
Você que tem aí, que acompanha futebol, que tem entre, vamos dizer, entre 40 e 50 anos, você vai continuar acompanhando futebol. Agora, quem tem aí, quem tá vindo novinho aí, que tem 30 menos, talvez o cara não se interesse em simplesmente sentar e assistir um jogo de futebol, tá? Então é justamente para essa galera que essa estratégia serve, tá? Então assim, não caia nesse papinho aí que vai vir. Vai ter muita gente falando sobre isso daqui a pouco, esse conceito vai explodir, vai ter muita gente reclamando, mas você viu aqui primeiro nesse canal maravilhoso e por isso você não vai cair nesse tipo de papinho contrário nesse papo, vamos dizer, um papo raso sobre este conceito aí, tá, galera? E aí, pro vídeo de hoje é isso, beleza? Esporte tem mente, galera. Guarde esse termo. Você vai utilizar muito em breve, viu? Muito em breve você vai utilizar esse nome diversas vezes. Na roda lá do gelo no final de semana, assistindo o jogo, você vai se deparar com esse conceito e você vai explicar para quem não ainda sabe o que é, do que se trata. Porque você viu primeiro aqui no TIFC, beleza? Então, galera, deixa o like, clica na bolinha aqui do lado, eu não sei se vai ser desse lado ou desse lado, mas clica na bolinha aí e é o jeito mais fácil de se inscrever no canal, tá? Clica na bolinha, se inscreve, deixa o like e comenta aí sobre o que você acha deste conceito, esporte tem mente, se você é a favor, se você é contra, se você já se deparou com alguma experiência nesse sentido, se você às vezes já foi até lá nesse bar muito doido lá em Los Angeles, se você foi, deixa aí no comentário como é que foi a experiência, se é algo que realmente é isso daí tudo que promete, né? E vamos ajudar a crescer esse canal, beleza, galera? Eu conto com vocês para ajudar a crescer esse canal, para atrair mais público, para que todo mundo saiba do que se trata o esporte tem mente. É isso, tamo junto e até a próxima.